Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, continua o vídeo 95, né, da nossa leitura da Constituição. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas se vocês ouvirem um barulho de um martelo, não se preocupe, porque quem mora em cidade, né, está sujeito a esse tipo de coisa. Enquanto eu gravo, tem alguém trabalhando do outro lado, então eu não quero perturbar ninguém. Eu peço desculpas a vocês se algum barulho estranho acontecer. Mas tudo bem, nós como eu estava falando, continuo, né, com a leitura, o vídeo 94 da nossa leitura da Constituição. A importância de, como sempre, reprisar é que eu quero que todo mundo tenha um conhecimento mínimo da Constituição, da importância da Constituição para o brasileiro. O povo brasileiro tem que tomar consciência do valor da Constituição, porque é a Constituição que traz todos os direitos, todos os deveres que nós precisamos de agir como cidadãos, como seres humanos educados, seres humanos éticos, seres humanos morais. Ok, gente? É de fundamental importância que a gente tenha essa consciência. Não se esqueça, portanto, de dar o seu like, seu dislike, fazer seus comentários. E se você não se inscreveu, corra e se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para que meu canal possa crescer. Ok, gente? Olha, na leitura passada, nós falamos do artigo 91, das pessoas que compõem o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de assessoria do Presidente da República, que traz, né, sugestões. O Presidente da República precisa decidir alguma coisa complexa, né, no aspecto de segurança nacional, defesa nacional, relações com outros países. Então ele tem uma dúvida, ele convoca o Conselho para pedir uma autorização e também uma espécie de aconselhamento, tá ok? Então hoje nós vamos falar das atribuições, né? A atribuição do Conselho de Defesa Nacional. Diz assim o artigo 1º do artigo 91, o parágrafo 1º, desculpa, do artigo 91. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, inciso 1, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de declaração de paz nos termos desta Constituição. Ora, se o Brasil tiver, porque a gente está sujeito a entrar em guerra ou ser agredido. Como eu falei no vídeo anterior, né? Depois da invasão da Rússia, no dia 24 de fevereiro de 2022, nenhum país mais pode dizer que ele pode fazer guerra, porque acabou a questão daquele respeito lá que os países tinham de respeitar a soberania um do outro. Isso foi por água abaixo, porque o Putin desrespeitou totalmente, né, o princípio da não agressão, né, que isso vem tratado no direito internacional. Os países não têm o direito de agredir um outro, mas infelizmente, né, com esse quebra, o Putin quebrou esse paradigma. Então qualquer país está sujeito a ser invadido, né, por outro. Então, se for invadido, ele também, mesmo no caso de uma invasão, o Presidente da República tem que convocar o Conselho de Defesa Nacional para opinar sobre isso, sobre as decisões que ele tomará, né? Opina também, inciso 2, né, sobre a declaração do estado de defesa e do estado de sítio e da intervenção federal. Isso é fundamental, porque o Presidente da República ele pode decretar o estado de defesa, pode decretar o estado de sítio e pode a intervenção federal. A intervenção federal é a exceção, tá? Tem lá, se eu não me engano, artigo 36, artigo 34, 36, 37, 38, que tratam da intervenção da União nos estados. É uma ferida grave quando a União tem que intervir no estado, porque ela tira a soberania, ela tira a harmonia dos poderes, a harmonia do princípio da federação. Quando um estado tem uma intervenção federal, você castrou, né? Já que eu falei essa palavra, é como se você tivesse castrado aquele estado. Ele está impossibilitado de decidir soberanamente sobre direitos, sobre finanças públicas, sobre orçamento, enfim, porque há uma intervenção, há vamos dizer assim, uma entrada inadequada naquele estado para que o Presidente da República sane aquele problema e de novo restitua ou ao mesmo governador ou então ao outro, né? Se o governador nessa intervenção não cometeu nenhum crime, ele volta para o cargo ou então é afastado. E nós tivemos aqui pouco tempo o caso de Brasília, o caso mais explícito, né, nossa lembrança, foi a intervenção do Lula, intervindo no Distrito Federal, decretando, parece por 30 dias, 60 dias, foi afastado com o afastamento do governador, assumiu a vice-governadora,
né? E sanado o problema, o governador voltou, está lá governando tranquilo. Do mesmo modo, aconteceu, acho que no governo Michel Temer, ele fez uma intervenção no Rio de Janeiro, que até o Braga Neto, o grande, né, brasileiro, Braga Neto, foi interventor. Só que a intervenção no Rio de Janeiro, ela foi branda. Não houve uma intervenção em todo o estado, mas só na segurança pública. Ficou lá uns 6 meses e parece que não resolveu nada. Como o Rio de Janeiro, muito difícil, para administrar o Rio de Janeiro tem que ser muito complexo, né? Não é em 2, 3 meses que um interventor vai resolver os problemas daquele estado. Eu acho que do Brasil inteiro, acho que todos os nossos estados têm seríssimos problemas e não é com 1 mês, 2 meses de intervenção que se resolve. Então, é importante isso, né? Inciso 3, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis da segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente a faixa de fronteira nas relacionadas com a preservação e a exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Isso é fundamental porque nós estamos agora, né, com essa questão que está havendo um pequeno conflito entre a ministra Marina Silva e o ministro das Minas e Energia, que, desculpa, eu não sei o nome dele, porque são tantos ministros que a gente não sabe o nome deles, com relação à pesquisa de petróleo na bacia do Amazonas. Tudo isso, né, mexe com a estrutura do Estado, né? Eu não vou entrar no aspecto técnico, porque eu não sou especialista, no entanto, contudo, entendo que como tem tecnologia para isso, eu não vejo por que não se pesquisar os recursos minerais da Amazonas. O que falta à Amazonas é governo, né? Falta a ministra Marina Silva ir para a Amazonas, montar um ministério lá e governar de lá. As Forças Armadas precisam de estar permanentemente na Amazonas, tirando garimpeiros clandestinos, preservando os índios, preservando a nossa cultura, né? Não deixando que supostos pastores evangélicos ou religiosos de qualquer natureza, tentem convencer os índios a aceitar uma religiosidade de caráter duvidoso, que os índios têm a sua cultura, que precisam ser preservada, que faz parte disso. Tudo. Veja como o Brasil é um país ingrato. Eu fui professor, eu vivi a ditadura, não tem como negar isso. Graças a Deus lutei pela redemocratização e sou um soldado da democracia, por isso que eu sou tão ferrenho opositor ao ex-presidente Bolsonaro, que quis um golpe de Estado e que ele é um saudosista dos militares no governo. Eu não quero mais isso, eu vou brigar, eu sou um soldado da democracia. Eu tinha uma matéria que foi retirada do currículo escolar, que chamava-se EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Essa matéria, com todo respeito aos ideólogos que atribuíram esse currículo à ditadura militar, tinha cunho doutrinador, tinha, mas era de fundamental importância, porque na escola, as crianças e os adultos como eu, né, que fui para a escola tardiamente, aprendi muito sobre o estudo dos problemas brasileiros, inclusive dei aula sobre isso. A gente conhecia, com esse estudo, as verdadeiras potencialidades. É claro que isso está dentro da geografia espacial, né? E também dentro da geografia econômica. A gente conhecia os principais produtores de sisal, os principais produtores de sal, os principais produtores de algodão do Brasil. Então a gente tinha uma geografia real do Brasil. E a Amazonas, naquele tempo, falando de 84, 85, quando eu fiz minha primeira faculdade, faz tempo, já se decretava a ausência de Estado. Imagine, e vivia sob uma ditadura militar, que tinha a hora que quisesse um canhão à disposição, né? Naquele tempo, já a Amazônia já estava entregue às moscas, porque os militares não fizeram nada. A Transamazônica foi mais um sonho doido, louco, que não resolveu problema nenhum, não integrou coisa nenhuma. Aquela famosa integrar para não integrar, foi um slogan, né, da Revolução de 64, que eles queriam porque queriam fazer a Amazonas, né, protegida. E ao invés de proteger, desprotegeram. Então o que tem na Amazonas não é manter a mata, vamos dizer assim, é Mata Virgem, em homenagem a uma cidade aqui da Paraíba, que chama-se Mata Virgem. Não é isso. Manter a floresta intacta, isso não vai resolver o problema.
O que tem que resolver o problema da Amazonas é você explorar as potencialidades sociais, as potencialidades econômicas, com respeito às leis, com respeito à soberania, com respeito ao meio ambiente. Tecnologia temos, falta o quê? Governo. Então falta a Marina Silva essa visão dela ter, não é simplesmente sentar numa cadeira e dizer eu sou defensor do meio ambiente e querer resolver os problemas do meio ambiente no Brasil só vão ser resolvidos quando os governos quiserem assumir verdadeiramente o papel de Estado, o que não tem no Brasil. O presidente da República no Brasil não exerce o seu papel de Estado, porque ele distribui os ministérios para várias lideranças políticas e as lideranças políticas não estão lá interessadas em trabalhar para o país, estão interessadas mais em trabalhar para o interesse próprio. Então, gente, eu sei que esse assunto eu ingressei num processo político, mas não tem como a gente falar de direito constitucional sem entrar em política. Vocês vejam que há uma conexão, uma ligação muito ampla. Quando tem os instrumentos aqui, como o Conselho da Defesa Nacional opina sobre tais situações. Mas se não tiver governo, adianta? O que falta ao Brasil é governo. O que falta ao Brasil é atenção. O Conselho de Ministros é convocado para decidir sobre intervenção federal. Mas qual é a causa que levou para a intervenção federal? Problemas que já podiam ter sido estudados há muito tempo. O Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, me lembro há muitos anos atrás, né, teve um pedido de intervenção federal do Supremo Tribunal, um pedido, não aconteceu. Acho que chegou a ter um pedido do Supremo Tribunal Federal para que São Paulo pagasse, né, os precatórios. Que isso é possível. O Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode pedir, inclusive, uma intervenção para o presidente da República pagar os precatórios. O que é que nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro? Fizemos uma PEC totalmente inconstitucional, adiando, dando calote nos precatórios. Cadê o Conselho da República que não foi chamado para isso? Cadê o Conselho da Defesa Nacional que foi chamado para isso? E o Congresso Nacional aprovou. Transferiu. Agora nós temos até 2026 para resolver isso. Vai estourar em quem? Quem vai assumir, né? O próximo presidente vai assumir com uma dívida bilionária de precatórios de títulos que o governo tem que pagar. Que o governo Bolsonaro resolveu, né, dizer eu não vou pagar, eu dou um calote, e o precatório é obrigação do Estado. Então um Estado e um município, por exemplo, depois nós vamos falar em intervenção federal mesmo, e intervenção do Estado nos municípios, uma das razões é a falta de pagamento do precatório. Infelizmente no Brasil isso acontece todo dia, e esses conselhos não são convocados, porque ninguém está trabalhando no interesse do país, está cada um trabalhando no seu interesse, essa é a verdade. Mas a gente não pode perder a esperança, gente. Por isso que eu não abro mão dessa Constituição, porque nós podemos gritar, a Constituição é a minha voz. É claro que eu dependo de Deus para viver, sem Deus nada é possível, mas se eu não tiver minha Constituição, minha voz é calada, que aliás, eu vim com esse karma, né? Todo mundo me manda eu me calar, né? Aonde eu vou, cala a boca, Antônio, mas eu sou teimoso. Enquanto eu tiver voz, eu serei um guerreiro, eu gritarei em defesa da democracia, em defesa do Brasil, em defesa do Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito nada mais é do que um Estado onde o presidente da República e todas as pessoas respeitam a Constituição. Não existe ninguém, não existe poder superior à Constituição. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.